Aqui no canal a gente fala frequentemente sobre a Bíblia e temas relacionados à Bíblia, né? Muitas vezes aprofundando em questões históricas e arqueológicas, mas o fato é que nem todo mundo tem uma noção muito clara sobre o que a própria Bíblia apresenta num nível superficial mesmo, em termos de histórias, né? Quais são os principais eventos, os principais personagens, né? O enredo básico. Então eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente, trazendo um rápido resumo assim do Antigo Testamento inicialmente, né? A gente não vai avançar para o Novo Testamento, a gente vai parar no nascimento de Jesus, mas sem destrinchar nada criticamente, só oferecendo uma visão panorâmica, simples mesmo, do que a Bíblia diz que aconteceu ali desde a criação do mundo até o nascimento de Jesus. Para ter uma visão mais aprofundada sobre cada ponto, você pode ver os outros vídeos aqui do canal, né? Tem vários, tem o curso Deus entre Deuses também, mas por agora o que eu proponho é essa desaprofundada, né, no tema bíblico, para a gente poder, a partir de um ponto de vista mais superficial ou até aéreo, poder ter uma visão de pássaro, né, uma visão global da coisa, né? Então, começando do começo. Bom, no princípio, Deus criou os céus e a terra e várias outras coisas, entre elas um homem, Adão. E esse homem, ele foi colocado num jardim feito pelo próprio Deus e ele poderia comer de todas as árvores ali, de todos os frutos daquele jardim, exceto de um, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus também criou a partir desse homem uma mulher, Eva, e Eva, persuadida por uma serpente, comeu o fruto proibido e deu esse fruto também para Adão comer. Consequentemente, os dois, por causa da sua desobediência do mandamento inicial lá de Deus, foram expulsos do jardim. Já fora desse jardim, eles têm filhos, entre eles Caim e Abel. Caim mata Abel, consequentemente Abel não tem descendência, mas Caim tem alguns descendentes, mas ele é amaldiçoado também por Deus por ter cometido ali um homicídio, né? E ele é condenado a vagar pela terra e a ter muita dificuldade de conseguir a sua subsistência, né? O seu sustento, de extrair o seu sustento da terra. E aí, Adão e Eva têm outro filho, que é Sete. É da descendência desse Sete que estão os principais patriarcas ali, seguem várias gerações que vão chegar até Noé, por exemplo. Só que antes de chegar em Noé, o que acontece é que com o passar dessas gerações, o que acontece é uma multiplicação da maldade, da perversidade, da injustiça humana. E isso chega a tal nível que Deus olha para essa situação e se arrepende de ter criado a humanidade. E aí ele decide exterminar a humanidade por meio de um dilúvio, que é fazendo cair muita água do céu e fazer subir também água das fontes profundas. E antes disso, ele tem um homem que é justo e íntegro, que é Noé, e Deus decide avisar Noé que isso vai acontecer, instrui Noé a construir uma grande embarcação, né, a famosa arca, para colocar dentro dessa embarcação a sua própria família e também um casal de todas as espécies, para que esse conteúdo da arca repovoe o mundo depois que o dilúvio acontecer, e de fato o dilúvio acontece. Todas as formas de vida praticamente, né, na terra fora da arca morrem, e depois que o dilúvio passa, a arca chega na terra firme e todo mundo desembarca e repovoa o mundo. Parte desses descendentes de Noé vão se estabelecer numa região na Baixa Mesopotâmia, né, o que hoje é mais ou menos ali o centro do Iraque, e vão começar a construir uma cidade e uma torre que se elevasse até o céu. E Deus olha para esse projeto de construção, não aprova aquilo, desce e confunde a língua dessas pessoas, né? A famosa história da Torre de Babel. E aí esse projeto, por causa dessa confusão de línguas, fica inviabilizado e a torre para de ser construída, a cidade para de ser construída. E mais ou menos, passado um tempo, a gente tem uma pessoa perto ali dessa região, na cidade de Ur, que é o Abrão, que depois vai ter o nome mudado para Abraão. Esse Abrão, ou Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, ele já era velho e era casado com uma mulher também velha, mas ele recebe uma promessa de Deus de que ele teria ele não tinha filhos até então, mas ele recebe uma promessa de que ele teria uma grande descendência, muito numerosa, e que seria abençoada e abençoaria todos os povos ali da terra, e Abraão então confia nessa promessa, e Deus promete para ele também uma terra, fala para ele sair de onde ele está. Ele já tinha saído com o pai de Ur para Harã, e depois ele passa de Harã para Canaã, né, que é a terra prometida por Deus. Então Abraão vai
para essa terra prometida com a sua esposa, e lá, inicialmente, ele não tem o filho prometido. Ele vai, inclusive, não sozinho, mas ele também vai com um parente dele, que é Ló, que os dois, tanto Abraão quanto Ló, são pastores, né, e eles prosperam e têm grandes rebanhos, e é tanta gente, tanto rebanho, que acaba tendo umas confusões ali entre os pastores desses rebanhos, e Abraão e Ló decidem que eles devem se separar. Então, Ló vai para outro lugar, que é uma região onde tem as famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Então Ló vai morar em Sodoma, só que essa região é uma região que é muito perversa. Então Deus decide destruir aquela região, aniquilar ali os moradores dessas cidades. Mas Abraão intervém junto de Deus para que pelo menos Ló seja resgatado ali daquela região. Então alguns anjos, né, alguns mensageiros de Deus são enviados para lá. A cidade inclusive ameaça violar esses anjos. Ló entrega as suas filhas, diz que entregaria as suas filhas no lugar daqueles anjos, né? Mas no final das contas os anjos fazem ali um grande prodígio, emitindo muita luz, e conseguem sair da casa de Ló e escapar dessa situação, irem embora, e aí Sodoma e Gomorra são consumidos ali por fogo e enxofre, mas Ló sobrevive, né? No percurso ali a mulher de Ló acaba olhando para trás, que era algo que tinha sido proibido, ela olha para a cidade sendo destruída e ela mesma é transformada numa estátua de sal, né? Mas beleza, aí voltando para Abraão continua ali não conseguindo ter filhos com a sua esposa, Sarai, né, que depois tem o nome mudado para Sara, e ele acaba tomando um atalho, que é se casando, ou se unindo, na verdade, com uma serva de Sara, que é Agar, e eles têm juntos um filho que é Ismael, que não é, segundo o texto, o filho da promessa, mas ele tem esse filho Ismael e cuida desse filho, né, e cria esse filho, mas mais pra frente ele tem finalmente um filho com a Sara, que é o filho da promessa mesmo, que é Isaac, e esse Isaac ele chega, né, depois de muito tempo de ser uma criança prometida, e Deus testa a obediência de Abraão, dizendo que ele deveria sacrificar o seu filho Isaac. Abraão obedece, pega o Isaac e vai fazer esse sacrifício, só que quando ele já está para sacrificar o filho, um anjo de Deus aparece, impede, né, fala que já foi provada a obediência de Abraão, impede que o sacrifício aconteça de fato, substitui o Isaac por uma vítima sacrificial, ali um animal que é sacrificado no lugar, e eles voltam, né? Depois, quando Isaac já é adulto, ele se casa com uma mulher chamada Rebeca, e eles têm 2 filhos gêmeos, que são Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, mas o Esaú sai primeiro. Então Esaú é o primogênito. E a primogenitura, nesse contexto, o primeiro filho nascido, ele tem uma série de privilégios em relação à herança, a tratamento e tal. Só que o Jacó, ele é muito esperto, e ele tem também a mãe favorecendo Jacó em detrimento do Esaú. Então, eles acabam fazendo um plano para aproveitar um momento em que o Esaú está com muita fome e comprar o direito de primogenitura de Esaú por um prato de comida. E o Esaú, ele acaba cedendo, né? Ele vende a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura, os privilégios de primogenitura, e Jacó, então, passa a ser o primogênito. Só que Esaú percebe, depois que a fome passou, a bobagem que ele tinha feito e ressente muito o episódio, né? Fica muito irado com o irmão, e eles têm, então, uma relação bem ruim. E numa das tentativas de gerar uma reconciliação ali, Jacó está indo oferecer uns presentes para Esaú, e no meio do caminho Jacó é atacado por uma figura misteriosa com quem ele luta durante toda a madrugada, e quando o sol já está nascendo, a figura misteriosa fala para Jacó soltar essa figura para ela poder ir embora, mas Jacó diz que só vai soltar se ele for abençoado. E aí a figura abençoa Jacó e muda o nome dele para Israel, porque ele lutou com Deus, né, que é o que o nome significa segundo o texto. Então, Jacó se torna Israel, consequentemente é o patriarca principal ali dos israelitas, que são a descendência de Israel, que é a mesma pessoa que Jacó. E inicialmente, Israel, ou Jacó, tem ali 11 filhos, né, com mulheres diferentes, numa história longa que eu não vou entrar em detalhes aqui com o sogro dele, que é Labão, né, um pastor, mas ele tem 11 filhos até então, e o filho mais novo de Jacó é José. E esse José, ele era muito querido pelo Jacó, era o filho preferido dele, ele recebeu uma manta de presente, né, uma túnica muito especial que gerou ciúmes nos irmãos, e José também tinha sonhos, e ele sonhava que
eram revelações em sonho, né, de que os seus irmãos se curvariam diante dele, os seus irmãos mais velhos, né, o que viola essa questão do respeito por idade, os seus irmãos mais velhos se curvariam diante dele e os próprios pais também se curvariam diante dele. Então os irmãos não gostam nada dessa história e decidem matar o José. Esses irmãos são, por exemplo, Judá, Ruben, Dan, Naftali, Asser, são as 12 tribos, né? Depois eu vou falar sobre isso, mas são as 12 tribos de Israel, né? São basicamente os 12 filhos de Israel. Mas então esses irmãos decidem matar o José, só que quando eles estão para fazer isso, eles têm outra ideia que é vender, tirar um dinheiro, né, dessa história toda, decidem vender o José em vez de matar para um grupo que está passando por ali de comerciantes, e esse grupo compra o José como um escravo e leva até o Egito. E eles vendem José lá no Egito como escravo para um alto oficial do faraó chamado Potifar. E o José, então, ele cresce ali na casa de Potifar, e a mulher do Potifar, em certo momento, ela começa a cobiçar ali a Jacó, né? Começa a se interessar por José, perdão. O José, ele resiste a essas investidas da mulher do Potifar, ela se sente muito humilhada por essa rejeição e inventa uma mentira de que José estava querendo violá-la, né? Que José, na verdade, é que estava assediando essa mulher. E aí Potifar coloca esse menino, né, esse rapaz, na prisão, e na prisão ele tem contato com algumas pessoas ali da corte, né, o chefe dos padeiros e o chefe da cozinha, se eu não me engano, ali do faraó, que falam sobre alguns sonhos, né? E aí o José revela que ele consegue interpretar sonhos, ele interpreta adequadamente os sonhos dessas pessoas, e depois tem uma situação em que o próprio faraó, começa a ter alguns sonhos que ninguém consegue interpretar. E aí isso chega em José diz que sabe a interpretação desses sonhos, que é um sonho de 7 vacas gordas, que representam 7 anos de prosperidade, abundância, seguidos por 7 vacas magras, que são 7 anos de escassez. E aí o próprio José é colocado para administrar os recursos do Egito nesse período de abundância, para, quando acontecer a escassez, ele distribuir adequadamente naqueles recursos. Então isso de fato acontece, e você tem então uma situação em que o Egito está bem preparado para enfrentar essa seca, que é muito grande na região, que afeta outras regiões também, e os irmãos de José, que tinham ficado lá em Canaã, estão passando fome e ouvem que no Egito tem comida e descem para o Egito para ver se conseguem um pouco de comida. Nesse contexto, eles veem lá o irmão, mas não o reconhecem. Já o José reconhece os irmãos, mas ele inicialmente não revela quem ele é. Ele faz uns testes ali, uns jogos com os irmãos, mas no final das contas ele diz quem é de verdade, né? Acolhe os irmãos, se reconcilia com os irmãos, e o próprio Jacó, que tinha ficado em Canaã, já idoso, ele desce também para o Egito. Então os israelitas, né? Israel, que é Jacó, e os seus filhos se estabelecem no Egito e começam, inclusive com Benjamim, que é agora completa os 12 lá, né, filhos de Jacó, que é o filho mais novo, né, mais novo que José. Eles se multiplicam e prosperam no Egito. E isso vai por vários anos, séculos, com os israelitas prosperando ali na região. Só que, depois de muitos séculos, tem um faraó que já não se lembra de José, já não tem gratidão por José e não tem grande consideração pelos israelitas, e decide reduzir esse povo à escravidão. Ele tem medo de que esse povo cresça e forme um exército próprio que assuma o poder ou coisa do tipo. Então ele decide reduzir esse povo à escravidão, e é aí que entra a figura de Moisés, no seguinte contexto. Como é que acontece o nascimento de Moisés? Como eu disse, o Faraó estava preocupado com o crescimento daquele povo israelita, com os números, dos homens, principalmente entre aquele povo, que poderiam formar um exército, alguma coisa desse tipo. Ele reduz o povo à escravidão, mas ainda mantém um certo temor. Então ele ordena que as parteiras que fazem os partos ali das crianças israelitas, que elas preservem apenas as meninas e descartem, matem os meninos. Algumas parteiras se recusam a fazer isso, outras fazem, e algumas mães escondem os seus filhos para que isso não aconteça, e é o caso da mãe de Moisés, que é uma israelita da tribo de Levi, e Moisés, ele nasce então e fica escondido por 3 meses, até que a mãe não consegue mais esconder o menino. Ela pega o menino, coloca num cesto e põe esse cesto num rio. O cesto vai rio abaixo até ser encontrado por uma filha do faraó, que pega o menino e cria esse menino na corte egípcia. Então Moisés é criado dentro ali da corte, mas ele sabe, de alguma forma, que ele é um israelita.
Então, quando ele já está adulto, ele vê uma situação em que alguns dos seus irmãos, no sentido do mesmo povo, estão sendo oprimidos ali num contexto de obra, né, por um capataz, estão sofrendo humilhações, violência, e ele intervém na situação matando esse capataz egípcio, e essa notícia do homicídio que ele comete ali corre à terra e faz com que Moisés tema pela própria vida e se refugie num deserto, uma região mais desértica, chamada de Midian, onde ele acaba encontrando um pastor lá, que é Jetro, e se casando com uma filha desse pastor, que é Zípora. E Moisés, enquanto está dos momentos em que ele está pastoreando o rebanho ali do seu sogro, ele vê na paisagem um arbusto, né, uma sarça que arde, né, que pega fogo sem se consumir. Então ela não vira cinzas, né, não acaba aquele fogo e a sarça fica ardendo, né, sem se consumir. E aí Moisés acha aquilo muito peculiar, se aproxima daquele fenômeno e a partir dessa sarça ardente, Deus, né, Javé, se revela dizendo que era o Deus dos patriarcas, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que ele vai libertar os israelitas do Egito e Moisés vai ser o seu representante nessa missão. Então Moisés vai até o faraó solicitar, né, que os israelitas sejam libertos. O faraó fala, claro que não, que tipo de pedido é esse? E Deus então empodera Moisés para que ele lance uma série de pragas, né, de problemas, de perigos, de doenças para a terra do Egito, de forma a pressionar o faraó para que ele liberte o povo. Mas ao mesmo tempo, Deus endurece o coração do faraó para que o faraó não liberte o povo. E isso serve para justificar a continuação dessas pragas e a manifestação do poder de Deus, né, especificamente de Javé, na terra do Egito, onde outros deuses eram adorados, né? Então, as pragas são várias, né? Tem a praga da transformação da água do rio em sangue, tem a praga de uma proliferação de rãs na região, de gafanhotos, e a última praga é a morte de todos os primogênitos no Egito. Então, os primeiros filhos, todos, morreriam, não só do faraó e da corte, mas até dos escravos ali da região, e até dos animais. Então, o primogênito de tudo no Egito morreria, com exceção dos primogênitos dos próprios israelitas, que seriam poupados por Deus. Afinal de contas, os israelitas são o povo eleito de Deus. Só que, para marcar as casas dos israelitas em relação às outras casas, Deus diz para Moisés, né, avisar o povo que eles devem fazer um sacrifício de um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e espalhar no marco da porta, ali, né, nos batentes, no umbral da porta, para marcar aquela casa, para que quando Deus passe exterminando os primogênitos da terra, que ele passe adiante, passe por cima ou passe adiante, poupe, né, as casas dos israelitas. Essa palavra, né, de passar, que remete à Páscoa, ou Pessar, né, no hebraico, e, portanto, esse é o evento fundador da festa da Páscoa, né? Então, é o sacrifício desse cordeiro e o consumo desse cordeiro, com uma série de outras instruções ali de refeição, né, instruções alimentares, do pão ázimo, por exemplo, de como essa refeição deve ser feita às pressas, com os lombos cingidos, ou seja, as pessoas usavam roupas mais longas, né? E não dá para correr de roupa longa, você tem que puxar aquela roupa para cima, amarrar ela mais ou menos ali na cintura, né? Que é cingir a roupa. Então, tem todo um simbolismo, né? Essa refeição. E, de fato, depois que isso é feito, né? Essa refeição é feita, Deus chama o povo para sair do Egito e eles começam a sair. Moisés abre, inclusive, o mar para que eles atravessem, e o faraó, nesse meio tempo, ele tinha permitido que o povo saísse, né, porque ele não aguentava mais as pragas, mas ele muda de ideia, de novo com essa intervenção misteriosa ali de Deus de endurecer o seu coração, ele muda de ideia e fala, não, o que eu estou fazendo? Deixa eu buscar esse povo de novo, que eu preciso deles para trabalhar. Então o faraó vai com o seu exército, com os carros de guerra atrás dos israelitas, e quando os exércitos do faraó chegam ali no mar que tinha sido aberto por Moisés, o povo já tinha atravessado e o mar se fecha, matando ali os perseguidores, né, dos israelitas e permitindo que os israelitas se estabeleçam em paz, pelo menos em relação aos egípcios, do outro lado, a caminho de Canaã, né, a terra prometida. Mas
acontece o seguinte: a caminho de Canaã, porque eles não vão entrar em Canaã ainda, a caminho de Canaã, o povo vai fazer uma série de coisas que vão desagradar a Deus. Por exemplo, eles vão fazer um bezerro de ouro para adorar esse bezerro como o Deus que os livrou do Egito, né, que os libertou do Egito. Algumas pessoas vão questionar a autoridade de Moisés, então a própria irmã de Moisés, Miriam, questiona a autoridade exclusiva de Moisés, né, que está muito acima dos outros ali como representante de Deus, e ela pega uma doença de pele, né, enviada por Deus, e só é livre dessa doença pela intervenção do próprio Moisés, né, confirmando que ele de fato tem essa posição extraordinária como o profeta, né, aquele que professa, que fala a vontade de Deus, que dá as instruções, né, e nenhuma outra pessoa se iguala a ele em termos de autoridade. Tem também a turma do Coré e outras pessoas que são israelitas que também questionam a autoridade de Moisés, e Deus faz com que a terra abra a sua boca e consuma essas pessoas, engula essas pessoas ainda vivas, né, levando-as para o mundo dos mortos, sem passar por uma morte normal. Então tem uma série de episódios que vão acontecendo. Outra coisa que acontece nessas andanças pelo deserto é que alguns espiões ou espias são enviados para ver a terra ali e ver se dá para entrar, né? Como é que é essa terra prometida, como é que é o povo, e eles voltam com informações de que esse povo é muito grande, forte, que diante deles os israelitas são como gafanhotos. Então são notícias desanimadoras, né? Então tem uma série de dificuldades aí nessa peregrinação rumo à Terra Prometida, que é atrasada 40 anos, é um caminho relativamente curto, mas ele demora 40 anos, lembrando um pouco a Odisseia, né, que o retorno do Odisseu seria uma coisa rápida, mas por causa dessa dificuldade de uma relação complicada com a divindade, esse percurso, né, é atrasado. Então, você tem essa situação. Outra dificuldade também são alguns conflitos locais, porque esse território que vai sendo percorrido pelo povo são territórios em que tem pessoas, né? Então elas têm alguns atritos locais e tal, mas superado isso, Moisés acaba morrendo, ele não entra na Terra Prometida, a sua geração não entra na Terra Prometida por causa dessa série de problemas que eles tiveram com Deus no percurso, mas a geração seguinte, liderada por Josué, que é o sucessor em termos de autoridade ali de Moisés, entra na Terra Prometida, em Canaã, e vai conquistando, né, as cidades ali pelo caminho. Destrói, por exemplo, né, derrota os habitantes de Jericó, derrubando as muralhas de Jericó, né, com a intervenção divina. Então sempre Javé, né, o Deus dos israelitas, apoiando esse povo, eles vão vencendo, fazendo as campanhas militares ali e se consolidando naquela terra. Josué chega a dividir a terra, inclusive, entre as 12 tribos de Israel, ou seja, entre os representantes, ali, a linhagem de cada um dos filhos de Jacó. Só que tem um dos filhos, que é Levi, que ele não tem um pedaço de terra específico para ele, ou melhor, para os seus descendentes, né? A sua linhagem. Levi não está vivo mais nesse período. Mas os levitas, eles ficam espalhados por todas as tribos fazendo serviços ali sacerdotais, né, em santuários e coisas do tipo. Então seriam 11 territórios, só que o território que era de José é dividido entre os 2 filhos dele. Então você tem essa divisão da terra, só que essa terra continua ocupada por vários outros povos. Você tem vários vizinhos ali também, né? Você tem os cananeus, mas você tem também os amonitas, tem os edomitas, jebuseus, tem uma série de povos ali que continuam em conflito com os israelitas. E aí, o próprio Josué acaba morrendo também, e no seu lugar não surge uma liderança unificadora que o substitua. O que acontece é que vários juízes, que são basicamente lideranças menores, que já existia esse cargo antes, mas esses juízes são principalmente líderes militares mais do que um representante do judiciário, mas esses juízes, eles se tornam lideranças locais espalhadas ali pela terra, e cada um comanda mais ou menos um exército, comanda mais ou menos um território, e continuam lutando contra os povos da terra e os povos vizinhos, né? Entre esses juízes tem alguns mais famosos, como Débora, que é uma juíza, né, uma profetisa e líder militar, que derrota um rei cananeu importante. Tem também o Jefté, que é famoso por ter feito um voto, né, de que se ele vencesse os amonitas e voltasse em segurança, ele sacrificaria para Deus a primeira coisa que saísse da casa dele, ou que ele visse no retorno, e essa primeira coisa é a filha dele, então ele tem que sacrificar a filha dele. Tem o Gideão, que pede sinais para Deus ali, porque ele tá com um contingente militar muito pequeno, Deus pede para ele ir para a guerra com pouquíssima gente, ele fica achando aquela ideia um tanto absurda, pede sinais, Deus dá esses sinais para ele, né, num episódio em que tem uma lã
que ele coloca para ficar só a lã úmida no sereno, enquanto em volta da lã vai ficar seco, e depois ele pede o contrário. Então essa é uma história. Também tem a história de Sansão, né? Sansão é outro desses juízes, que é o que tem os cabelos longos, né? Porque ele tem um voto de nazireu, ele é consagrado por um tipo de vida de maior pureza que exige não cortar o cabelo, você só corta o cabelo no fim do voto, mas o voto de Sansão é um voto de nazireu bastante específico, que ele ficaria a vida inteira mesmo nesse voto, mas ele não leva uma vida muito santa, ele tem várias mulheres, tem problema com várias coisas, e uma das mulheres, Dalila, acaba cortando o cabelo dele, e ele perde a força, é derrotado pelos filisteus, né? Ele que era muito forte acaba sendo superado pelos filisteus, levado a um templo onde ele é acorrentado, e aí ele recobra as forças para um último ato heróico, que é derrubar o templo e matar ali naquela ocasião vários filisteus que estavam presentes dentro do templo. Então ele morre também, mas leva junto com ele alguns dos seus adversários. Então essa é Sansão. E tem também Samuel. Samuel é um juiz, e nesse período o texto fala o tempo inteiro que a terra, aquela terra, né, vivia um estado de anarquia e de apostasia, as pessoas se distanciando muito das expectativas de Deus em relação a comportamento, a culto, e também não tinha uma unidade política, né? Então era um tempo anárquico e idólatra, mas tem uma figura que é Samuel, um desses juízes, que o povo finalmente chega para ele e pede para que Samuel aponte um rei para todos eles, para que eles tenham um rei sobre eles, porque os vizinhos têm reis, né? Eles não têm rei, eles pedem isso. Samuel não acha uma boa ideia, leva o pedido para Deus. Deus fala, não é uma boa ideia, mas deixa o povo ver a consequência do que eles estão pedindo. Então Samuel cede, né? Deus cede, Samuel cede, e unge um rei que é Saul. Então Saul é ungido como rei dos israelitas, e inicialmente Saul tem uma campanha muito bem sucedida, tem um governo, né, muito bem sucedido, principalmente em termos de campanhas militares, porque, insisto, né, esse território permanece ali com a presença de outros povos e com a presença de reinos vizinhos também, com os quais Israel nem sempre tem uma melhor relação. Então Saul tem um bom sucesso nas campanhas militares, só que ele começa, num certo ponto, a desobedecer algumas ordens, né, ou não cumprir exatamente ao pé da letra o que Samuel / Deus tinha instruído, e aí ele perde o favor divino. E aí, com isso, secretamente, Samuel é instruído por Javé a ungir outra pessoa como rei. Saul permanece sendo rei oficialmente, mas o favor divino é transmitido para outra pessoa, que é Davi, alguém da tribo ali de Judá, enquanto o Saul é da tribo de Benjamim. Então, beleza. Só que Saul, como eu disse, continua como rei oficialmente. Davi, né, que é aquela figura que viria a ser o rei, ele começa a entrar na casa de Saul de várias formas. Ele se torna um escudeiro de Saul, ele tem muita proeza militar também, ele derrota, por exemplo, Golias, que é um gigante, né, dos filisteus, ele faz uma série de outras campanhas bem-sucedidas, e ele ganha a confiança do Saul, ele se casa com uma filha de Saul, ele tem como um grande amigo um filho de Saul, que é Jonatas, e ele começa a ser mais celebrado pelo povo do que o próprio Saul. E isso gera um ressentimento ali em Saul, que decide matar Davi, esse potencial concorrente ali. E ele persegue Davi em uma série de oportunidades, não consegue matar Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul algumas vezes e não o faz, respeitando a vontade divina de que ele só seria rei quando isso fosse oficializado. E, no fim das contas, Saul acaba morrendo numa batalha. O filho dele, seu herdeiro natural, também sucessor natural, Jonatas, também morre numa batalha. E é nesse contexto que, sem um rei, o povo de Judá, especificamente da tribo de Judá, que é na parte do sul dessa terra prometida, escolhe como rei Davi. E aí ele se torna efetivamente rei, mas ele não reina ainda sobre todos os israelitas, porque as tribos do norte escolhem apoiar outro sucessor, que é um filho de Saul, que ainda estava vivo, que é Isbaal. Então você tem um período de uma espécie de guerra civil, de uma disputa entre esse partido, né, que defende a sucessão de Saul pelo seu filho, e o outro que defende Davi como o sucessor. No fim das contas, o Isbaal acaba morrendo numa conspiração ali de corte, e todas as tribos aceitam, né, e aclamam Davi como rei sobre todos eles. Então você tem nesse período agora um reino unificado, efetivamente as 12 tribos de Israel, debaixo de um único monarca, que é Davi. E nesse projeto de criar um reino unido,
Davi estabelece uma capital, então que vai ser a capital, a sede, né, de todo esse reino, estabelece essa capital em Jerusalém, leva para Jerusalém a Arca da Aliança. Eu acabei esquecendo de falar da Arca da Aliança lá quando a gente estava falando de Moisés, né, porque naquele período de peregrinação de Moisés em direção à Terra Prometida, Moisés é instruído a construir uma arca que representa a presença divina por excelência, e também um tabernáculo, que é um templo móvel, né? Então ainda não tem o templo propriamente de Jerusalém, que ficaria muito famoso depois, né? Davi pretende construir esse templo, mas ele leva a arca de qualquer forma ali para Jerusalém, pretende construir o templo em Jerusalém, mas Deus fala com ele que ele tinha muito sangue nas mãos, então ele não construiria esse templo. Quem vai acabar construindo o templo é o sucessor de Davi, que é Salomão. Salomão é um filho de Davi, que reina também sobre esse reino unido, constrói o templo de Jerusalém, que passa a centralizar o culto de Jerusalém de uma forma bastante especial, né, que era algo previsto nas leis que já tinham sido comunicadas a Moisés, nos tempos ali da revelação do Sinai, e Salomão, ele é o último rei desse reino unido, porque quando Salomão morre, depois de um governo de bastante prosperidade, com muita riqueza, mas também com uma certa opressão por meio de impostos para fazer todas aquelas obras, com algumas questões morais ali de Salomão trazer muitas mulheres para o seu harém e essas mulheres trazerem cultos estrangeiros, né? Então Salomão não é um rei totalmente aprovado, mas Salomão morre, e quando ele morre, um filho de Salomão, que é o Roboão, assume como rei do reino do sul, chamado de Judá, e um oficial de Salomão, né, que não é seu parente, mas era alguém que era da corte ali de Salomão, que é o Jeroboão, assume como rei do reino do norte. Então você passa a ter um reino ao norte, que é Israel, e um reino ao sul, que é Judá. Então agora, quando eu estiver falando de Israel, eu não estou falando mais das 12 tribos. Eu estou falando das 10 tribos do norte, enquanto Judá está com as 2 tribos do sul. E aí, a partir desse momento, a Bíblia fala de uma sequência de vários reis alternando entre os reis de Israel e os reis de Judá. Eu não vou falar um por um, porque é muita gente, em alguns casos é um parágrafo ou menos para falar desses reis, né, porque é uma sucessão de muita gente. Mas uma coisa importante nesse período, um rei que eu acho que é interessante falar, é o rei Acabe, que é um rei do norte, que ele se casa com uma princesa, então Israel, né, um rei de Israel, ele se casa com uma princesa fenícia, uma princesa de Tiro, que é Jezabel, e Jezabel promove ali junto com Acabe os cultos de Baal e Asherá no reino de Israel, traz ali, favorece, né, os sacerdotes de Baal e Asherá contra os sacerdotes de Javé. Então Acabe é considerado um dos piores reis da Bíblia por causa disso. E tem 2 profetas muito interessantes, que são primeiro Elias e depois Eliseu, que são profetas que vão fazer uma série de prodígios ali, coisas mais espetaculares. Elias chega a ressuscitar uma pessoa, Eliseu ressuscita uma pessoa também. Eliseu, depois de morto, participa da ressurreição de uma pessoa, que é jogada na vala onde os seus ossos estavam, e quando a pessoa encosta nos ossos de Eliseu, ela ganha novamente a vitalidade, né? Revive. Então são profetas que têm vários feitos espetaculares associados a eles, e esses profetas eram, sobretudo, adversários do culto de Baal e de Asherá, ali no Reino do Norte, né? Então esse é um período interessante. Outra questão muito interessante, muito importante desse período dos reis, do reino dividido, é o período da Guerra Ciro-Efraimita. O que é a Guerra Ciro-Efraimita? É o seguinte, é que na Mesopotâmia, que é mais para o leste, né, de Israel e Judá, começa a despontar uma grande potência, que é a Assíria, não confundir com Síria, a Assíria, e a Assíria ela começa a expandir o seu território e começa a expandir a sua zona de influência na direção dos reinos de Israel e de Judá e de vários outros reinos menores que existiam ali na região também. E aí você tem, naquela situação, 2 possibilidades. Ou você se submete à Assíria e paga impostos, né, etc. Ou você tenta ficar fora desse jugo, né, não ser oprimido, se garantindo militarmente. Então, alguns reinos ali na região decidem por essa segunda possibilidade, fazendo uma coalizão anti-Assíria, uma coalizão de reinos menores para enfrentar essa grande ameaça que era a Assíria. Parte dessa coalizão, 2 membros dessa coalizão anti-Assíria, são o reino da Síria, que eu vou chamar de Aram para não confundir com Assíria, né? Mas Síria sem o ar no início é também chamada de Aram, que é a terra dos povos arameus, né? De onde vem o aramaico, etc. Isso é um reino ao norte de Israel, e o próprio reino de Israel,
que também é chamado de Efraim, por causa de uma das tribos, né? Por isso guerra sírio-efraimita, mas o próprio reino de Israel também se alia com Aram, e eles vão para Judá tentar convencer o rei de Judá, que na época era Acás, a participar dessa coalizão anti-assíria. Só que o rei de Judá, ele não acha que isso é uma boa ideia, porque ele automaticamente ficaria como um inimigo da Assíria, e ele temia mais a Assíria do que os reinos ao norte dele ali. Então ele fica numa sinuca de bico, né? Mas ele decide, por fim, não participar da coalizão. Então, os reinos de Israel e o reino de Aram invadem Judá para tentar depor o rei de Judá e estabelecer ali um rei que fosse favorável à causa anti-assíria. Eles destroem boa parte ali de Judá, né? Conseguem muitas vitórias, mas o rei de Judá pede ajuda para a Assíria e os assírios intervêm, destruindo Aram e destruindo boa parte do reino de Israel. O reino de Israel ainda não cai nesse período, mas já é bastante enfraquecido, e os assírios então colocam no lugar do rei de Israel um fantoche, né? Um israelita que serviria para obedecer às vontades da Assíria, que é um rei chamado Oséias, não confundir com o profeta Oséias. E esse rei Oséias, ele acaba revelando que tem mais vontades do que se imaginava. Ele não funciona bem como um fantoche e ele decide sair da dominação assíria. Ele decide não cumprir o seu papel, né, de ser um fantoche ali, e se tornar independente novamente da Assíria. Os assírios respondem a isso terminando de destruir completamente o reino de Israel. Então, em 722 a.C., você não tem mais reino de Israel, ele é destruído pelos assírios, né? A capital, Samaria, é destruída e você não tem mais, então, o reino de Israel. Mas o reino de Judá permanece porque os judaítas fizeram um acordo lá com o rei da Assíria, né? Então eles estão pagando impostos. Só que esses impostos são muito pesados. Então, passando um tempo, o filho do Acás, que tinha feito esse acordo, que é o Ezequias, ele tem uma ideia, quando morre o rei da Assíria, Sargão, ele tem uma ideia que é aproveitar esse momento de instabilidade ali interno assírio e dizer que é independente novamente, né? Só que isso não dá muito certo também. A Assíria não estava tão enfraquecida como se imaginava, então os assírios vão, destroem boa parte do reino de Judá, cercam a capital, Jerusalém, mas não conseguem superar as muralhas de Jerusalém, né? Inclusive, a Bíblia fala de uma intervenção divina ali em que um anjo teria matado centenas de milhares de militares assírios, né? Então os assírios acabam destruindo boa parte de Judá, destroem a cidade de Laquish, por exemplo, que era muito mais populosa do que a própria Jerusalém, mas Jerusalém permanece de pé, os assírios voltam para casa e, consequentemente, Judá sobrevive. E não só sobrevive, como passando mais um tempo, Judá prospera, porque agora boa parte do que eram os reinos adversários, né, concorrentes ali por uma série de coisas de Judá, eles foram destruídos, então Judá expande, ocupando também uma parte do que era o território dos seus vizinhos. Então, num período que é o período do rei Josias, que é um rei muito elogiado na Bíblia, quase todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá, são considerados reis maus, reis ruins, que não fizeram o que é certo aos olhos de Yahvé, né? Isso é repetido o tempo inteiro no livro dos reis. Mas Josias é muito elogiado, assim como Ezequias também é elogiado, e só se compara a Davi. Então é um rei muito importante. E o Josias, que é o rei de Judá, né? Repetindo, não existe mais Israel, agora Judá, só Judá subsiste. E o rei de Judá, Josias, ele aproveita essa prosperidade para reformar o templo de Jerusalém. E durante essa reforma, ele descobre, ou pelo menos ali as pessoas que estão envolvidas na obra, descobrem um livro, que é o livro da lei, que trazia toda a instrução ali da época de Moisés, da aliança inicial com os israelitas. E ao ler aquilo, Josias fica profundamente aterrorizado, porque ele percebe o quão longe eles estavam das expectativas da aliança inicial. E aí ele promove uma grande reforma religiosa, né, que envolve uma centralização maior do culto em Jerusalém, envolve a destruição de vários outros pontos de culto, mesmo de culto de Yahvé, fora do templo são destruídos, chamados lugares altos, né? Coisas que estavam no templo de Jerusalém relacionadas a outros deuses ou cultos estrangeiros são removidos e por aí vai. Então tem esse período da reforma de Josias, que é muito interessante. E depois de Josias, o que acontece é que nos tempos de Josias mesmo, já tem outra potência ali na Mesopotâmia que está crescendo, que é a Babilônia, né? Mais especificamente o Império Neobabilônico, né? E a Babilônia, com o Nabucodonosor como seu líder, eles, depois ali dos tempos de Josias, eles também expandem o seu poder
em direção a Judá. Judá busca apoio no Egito, que era outra potência ao sul, né? Porque nessa briga de cachorro grande você tem que escolher um cachorro ali para ser fiel a ele. E Judá escolhe o Egito e os babilônicos falam: ah, é? Egito? Então tá bom. E aí os babilônicos vão e destroem Judá completamente, o auxílio do Egito não chega, e Judá é totalmente destruído, inclusive o templo de Jerusalém é destruído, todos os tesouros do templo de Jerusalém são destruídos, e aí você não tem mais, a partir de agora, a gente está falando de 586 a.C. aproximadamente, a gente não tem mais reino de Judá também, então já não tem reino de Israel, destruído lá pelos assírios, não tem mais reino de Judá também destruído agora pelos babilônicos. O que você tem, então, é uma província babilônica na região onde eram esses reinos, principalmente no que era a cidade de Jerusalém e arredores, que passa a ser a província chamada de Yehud. Essa província de Yehud babilônica, ela acaba se tornando uma província persa, porque os próprios babilônicos acabam sendo vencidos por outra potência mais a leste, que é o Império Persa, né? O Império Persa, liderado por Ciro o Grande, derrota os babilônicos e aquela província que era uma província babilônica passa a ser uma província persa. E o Ciro, ele tinha um estilo de governo diferente dos babilônicos e dos assírios. O Ciro, ele permitiu aos povos que tinham sido deportados, né? Porque nesse período, quando Judá, isso é muito importante, estava quase esquecendo, quando Judá é destruído, há um exílio, né? Boa parte da população é levada cativa para a Babilônia. Já tinha tido exílios anteriormente nos tempos dos assírios também, então parte da população vai para a Babilônia. Esse é o período do cativeiro babilônico, quando você tem, por exemplo, o profeta Daniel vivendo ali na corte babilônica, né? Algumas pessoas da elite de Judá são aproveitadas para questões burocráticas ali na Babilônia. Então, esse é o contexto lá do livro de Daniel. Mas então, o Ciro, ele permite que esses cativos voltem para a terra original deles e lá vivam com uma certa autonomia de culto, uma certa autonomia de governo, mantendo, claro, o reconhecimento de que a Pérsia é que manda no fim das contas ali no território, eles devem obedecer. Mas a Pérsia intervém o mínimo possível. Então você tem essa situação. Com isso, os exilados da Babilônia voltam, ou parte deles pelo menos, voltam para aquele território, reconstroem as muralhas em torno de Jerusalém, reconstroem o templo de Jerusalém. Então começa nesse período o período chamado de Segundo Templo, né? Período do Segundo Templo. Judaísmo do Segundo Templo, quando vocês ouvirem essa expressão, se refere a esse templo, construído no período dos persas. E esse é inclusive o contexto dos livros de Esdras e Neemias, né? E passando, agora acelerando mais ainda a coisa, passando mais um tempo, os persas também não vão governar ali para sempre. Então os persas são também derrotados por uma potência, agora mais para o Ocidente, que são os gregos, por assim dizer, né? São os macedônicos, é o exército de Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande, por volta de 300 e uns quebrados antes de Cristo, ele derrota os persas e conquista o que era o território persa. Então aquelas províncias, a província de Yehud, né, que era persa, agora é uma província sob a dominação de povos, digamos assim, de cultura grega. Alexandre o Grande, quando ele morre, ele não deixa um sucessor que mantenha o seu império unificado, então o seu império é dividido entre os seus principais generais. Inicialmente, o território do que era Israel e Judá fica na mão de Ptolomeu e da sequência ali de reis dos Ptolomeus, mas depois isso passa para a mão dos Seleucidas, né, que é a linhagem de outro general de Alexandre, que era o Seleuco. Então, essa região fica sob o poder dos gregos, seja Ptolomeus ou Seleucidas, até que, avançando mais no tempo, por volta de 150 a.C., mais ou menos, segundo século a.C., algumas pessoas na região, ali, alguns judeus, decidem tentar a sorte e escapar do domínio dos Seleucidas. Esses caras, esse grupo, são os chamados Macabeus, né? Também chamados de Asmoneus, dependendo de qual ancestral que você escolhe para dar o nome para a turma. Mas os Macabeus / Asmoneus, eles conseguem expulsar ali os Seleucidas, conseguem recuperar a independência desse território que tinha passado tanto tempo sob um governo estrangeiro, né? Pensando em persas, depois pensando em gregos, né? Ptolomeus e Seleucidas. Agora os Macabeus conseguem restaurar a soberania ali local e, inclusive, eles dominam um território
que é maior do que a própria combinação de Israel e Judá tinha sido nos tempos de Davi ou nesses tempos monárquicos, né? Então esse novo Israel, que é chamado de Israel mesmo, ele dura por cerca de 100 anos, né, com os asmoneus ali no poder. Só que os próprios asmoneus começam a ter umas disputas internas e, em certo momento, dois partidos ali de asmoneus, eles recorrem a uma potência estrangeira, os dois vão buscar a mesma pessoa para intervir, que é Pompeu. Aqui a gente já está num contexto de Roma, né? Roma ainda republicana, mas a caminho, né, de se tornar o grande Império Romano. Pompeu então intervém como representante ali de Roma para arbitrar a questão, e a decisão que ele chega é nem para você, nem para você. Fica para mim mesmo, né? Então os romanos, eles mantêm um rei ali, mas passam a tutelar aquele território. Aquele território passa a ser um reino cliente de Roma, passa a fazer parte da rede de poder romana. Então, mais uma vez, a soberania, né, a autonomia é perdida ali na região. Os romanos passam a dominar de forma indireta por meio de reis clientes, mas mais para frente, até mesmo esses reis clientes vão ser retirados e essa região vai passar a ser uma província controlada diretamente por Roma. Primeiro você tem, por exemplo, Galileia e Samaria, províncias controladas diretamente por Roma, e depois a Judéia, que é a parte mais ao sul, também passa a ser controlada diretamente por Roma. E é nesse contexto, até antes mesmo da criação da província da Judéia, que nasce, ou por volta desse contexto, que nasce Jesus. Então Jesus nasce, segundo os evangelhos, quando César Augusto era o imperador. Essa informação é relevante porque agora aquele território tinha claramente uma figura de autoridade máxima que não era um judeu, era um imperador romano, como tinha sido antes várias vezes, quando os persas foram senhores, antes mesmo quando os babilônicos foram senhores, quando os assírios foram senhores no caso do norte, e por aí vai, né? Mas então aqui a gente chegou no nascimento de Jesus, mas a gente não vai continuar a história porque aí a gente já entraria num resumo do Novo Testamento. Mas então está fechado, né, esse arco primeiro, na primeira parte a gente falou do Éden até a escravidão no Egito, depois a libertação do Egito até o último ali dos juízes, depois da monarquia de Davi até o nascimento de Jesus, né? Então tá aí mais ou menos um resumo em termos de enredo básico do Antigo Testamento. Mais uma vez, para vídeos mais aprofundados sobre cada um dos pontos que foram discutidos aqui, né, você pode dar uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal, como o vídeo sobre os chifres de Moisés ou vídeo sobre Baal, e claro, para um aprofundamento maior ainda, você pode ir lá se inscrever no curso Deus Entre Deuses, né, que o link vai estar aí na descrição. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!